Olá, esse encontro que você vai assistir agora aconteceu no dia 9 de junho de 2021. Nele, nós tínhamos nos programado para conversar sobre as armadilhas da mente, que diz que a gente não está estudando esse curso, um curso em milagres direito, não está fazendo as coisas direito, porque nós não estamos em paz ou porque nós não estamos alegres. A gente, então, desmistificou isso e conversamos também sobre a nossa identificação com o sistema de pensamento do ego, a nossa escolha pelo Espírito Santo e, claro, passamos pelo assunto do perdão ensinado por esse curso. A gente espera que seja útil para você. Se for útil, por favor, nos ajude aqui, se inscrevendo no canal, dando um joinha para a gente, fazendo um comentário. Nós agradecemos muito. Abraços. Boa noite a todos. Muito obrigada por vocês estarem aqui. A gente está começando um novo Tira Dúvidas, que na verdade é um encontro para a gente conversar, né? Para todo mundo ficar conversando e a gente trazer essas questões de um curso em milagres para cá, né? Para todos os estudantes e ajudando mais gente que possa assistir também, não é? Hoje, então, a gente pensou, né, a pedido mesmo de duas alunas e amigas já, Boa elas noite. falaram que tem muita gente que fala, e na verdade isso comigo também, né? Tem muita gente que fala para mim assim: "Ai, mas eu acho que eu não tô estudando direito. Não, eu acho que eu não estou fazendo o livro de exercícios, então as coisas não estão bem". Ou então: "Nossa, eu acho que desde que eu comecei o curso as coisas pioraram para mim", sabe? E tudo isso faz parte, né? Faz parte daquilo que dessa cobrança que a gente tem, mas a gente nem sabe, né? É, eu preciso fazer esse curso direito porque daí eu vou estar 100% do tempo em paz, ou 100% do tempo alegre, né? Ou, sabe, despreocupada de uma vez. Aí eu já não tenho mais nada. Nossa, eu realmente não sou um corpo, então agora eu não preciso pensar em mais nada. E é quando tem aquelas partes também, né? Tu não tens que fazer nada. Ai, que beleza, então tá bom. Então aí eu já não faço mais nada, e aí. Só que esses pensamentos, embora eles venham para a gente, qual é o drama maior, que é o que eu gostaria de trazer para vocês? O drama maior é quando alguém pensa, né, que um estudante que tem bastante tempo, ou então um estudante, um super estudante de um curso em milagres, aí não tem mais problema. Aí ele sorri o tempo todo. Aí ele não tem mais dor. Aí ele não faz mais. E isso como fala? Isso é um engano, tá bom? Eu ia falar uma outra palavra, mas a melhor palavra mesmo é um engano muito grande. Num dos parágrafos, que agora eu não lembro qual é, ele fala assim: você não sabe quando você está progredindo e quando você está em retrocesso, porque você não sabe o que está acontecendo. E o que eu queria dizer para vocês, Flora, já já você põe a sua questão, tá? E o que eu queria muito dizer para vocês é que existe uma linha muito tênue, né? Assim, a gente fala sobre o Espírito Santo não vai ter matéria-prima para trabalhar com a gente se a gente não olhar para a dor, tá? Se a gente não entrar em contato com a dor. E se a gente não entra em contato com a dor, ela vai ficar em algum lugar lá e a gente está achando que a gente vai para algum outro lugar, mas a gente vai ainda projetar, né? Tudo para fora de mim. Se eu achar que assim, oba, é tudo alegria, é tudo, né? Oba, oba, vamos fazer um monte de coisa. Eu não estou estudando esse curso, tá bom? Eu não estou. A gente está fazendo outra coisa, mas não tem problema. Mas a linha tênue que eu queria dizer a gente não vai acreditar que é o sacrifício que vai levar a gente a alguma coisa. Ao mesmo tempo, a gente não vai fugir da dor, tá?
Então, eu deixo de valorizar o sacrifício, vamos pensar nisso comigo, gente, tá? Ou as coisas difíceis vão acontecer nesse mundo, tá? As coisas pesadas, difíceis, que podem machucar a gente ou alguém que a gente gosta, né, e tudo mais, elas vão acontecer, porque este mundo foi feito, lembra, a partir de um pensamento de culpa, que a gente pensa que traiu Deus e tal, então é disso que a gente tem muito medo de olhar. E aí, o que o curso vai fazendo com a gente? Ele vai fazendo a gente olhar para cada pensamentinho de dor e a gente vai olhando, né? E a gente vai escolhendo o professor, né? O professor que corrige o nosso pensamento. A situação em si, ela continua sendo aquela. Ela é ruim, ela é feia, ela é dolorida, etc. Mas o Espírito Santo tem um outro propósito para ela. Ele não vai transformar o mundo num mundo cor-de-rosa, tá bom? Porque ele não é doido. Se ele está chamando isso de sonho, por que ele consertaria um sonho? Ok? Mas é claro que a gente vai entrando cada vez mais em paz, a gente vai ficando cada vez mais em paz, a gente vai tendo a forma, a gente vai escolhendo muito mais, né, o Espírito Santo para olhar para isso. E outra coisa também, né, que eu só vou lembrando, porque senão eu vou ficando, depois eu esqueço, daí eu fico com bronca de mim, porque eu esqueci de falar com vocês, tá? Mas olha, veja, a gente não precisa escrafunchar a mente procurando as dores, não é nada disso. A gente vai viver o nosso dia a dia, né, como a gente vive mesmo, como a gente tem vivido, como a gente, sem nos preocupar, cada vez menos, né? A gente vai cada vez menos nos preocupando com aquilo que pode vir a acontecer, que é justamente o jogo do ego que fica falando para a gente olhar para o futuro, tá bom? Então a gente vai se despreocupando aos poucos. Então nós não precisamos escrafunchar a mente, sabe, ficar procurando as dores lá. Mas as coisas aparecem, né? As situações vão aparecendo, as pessoas vão cruzando com a gente e aí a gente vai lembrando, né, que eu não preciso fugir daquilo que eu acho que vai me machucar ou daquilo que já está me machucando. Eu entro em contato com a dor, tá bom? Então, essa é uma é um engano, né? É um engano e realmente provocado pelo ego, achando que quando a gente lê um curso em milagres e vê né, o título, um curso em milagres, e aí a gente começa a ler e essa literatura é linda e ele fala de amor e tudo mais e a gente assim cai na armadilha do ego achando que ele então vai falar que, olha, nós somos lindos, nós somos amor, nós somos luz e etc. Nós somos isso sim. Só que o que ele diz neste curso, que a gente só vai ver isso se a gente tirar as nuvens que escondem essa luz da gente, tá? Então, isso é super importante é, bastante pessoas falam, olha, eu acho que eu não estou entendendo nada, porque eu estou muito mal. Aí é fácil, é lógico que não é, que ninguém gosta, nem o Jesus não ia querer que a gente ficasse tão mal, né? Mas se a gente não entra em contato com essa dor, a gente não se livra dela. Então é fácil para mim mostrar, né? Para mim, para eu, Maria Amélia, mostrar para alguém, sabe, aonde estão as armadilhas. É fácil isso, mas e aí quando eu estou nelas, hoje muito mais rápido, mas quando eu estou nelas, né, num furdúncio ou mal por alguma coisa, é muito mais é mais demorado do que eu faço com outra pessoa, mas mesmo assim hoje é muito mais rápido. Mas por quê? Eu não fujo mais dessas dores, tá bom? Ou pelo menos tento não fugir, ok? Ó, a Flora tinha alguma coisa que ela apontou lá nos parágrafos que eu tinha falado. Se alguém mais tiver alguma coisa, por favor, aí a gente vai conversando, tá? Que eu acho que é mais legal do que eu ficar falando sozinha. Vamos lá? Qual foi o pedaço, Flora? Foi relacionado ao capítulo 18, um trecho que me chamou muito a atenção, na parte 5, Sonho Feliz.
no item 2. Nunca te Ah, aproximes, é item 2, tá certo? parágrafo 2, tá bom. Parágrafo 2. Nunca te aproximes do instante santo depois que tiveres tentado remover todo o medo e todo o ódio da tua mente. Essa é a sua função. Ok. Então, assim, ó, veja, são formas do Jesus falar, né? Assim, ó, é, o instante santo vai acontecer quando eu não tiver mais ódio, ou quando eu não tiver mais raiva, quando eu não tiver mais nada na minha mente. Não, o instante santo é usado, o instante santo o que é? Vamos lembrar, tá bom? Vamos lembrar. O instante santo é quando eu tô aqui com muita bronca de alguma coisa, sabe? Ou então sofrendo uma dor muito grande, porque eu estou dando realidade àquilo ali e tudo, eu interrompo, mesmo que seja por uma fração de segundos, eu interrompo esses meus pensamentos de julgamento assim, de percepção, né? Não é julgamento de condenação a alguém, mas eu interrompo essa minha percepção. Inclusive, eu posso desconfiar daquilo que eu estou percebendo mesmo, que eu estou sentindo, começo a perguntar para mim, né, o que é isso, por que isso está assim, e aí, em alguma fração, em algum lugar, em algum momentinho, um instantezinho mesmo, eu falo, bom, o Espírito Santo deve ver de outra forma, tá? Então, isso é o instante santo e é ele que corrige a percepção de todas essas coisas que a gente está vendo, tá certo? Tá? Melhorou? Sim, melhorou. É Ah, porque eu entendi, na hora que eu li, eu entendi assim, que eu tenho que estar totalmente sem medo e sem ódio na minha mente. Aí não, eu pensei, não, não pode ser isso. Mas na hora que eu li, veio essa impressão, né? mas é Assim, o tipo, tem que contrário. estar perfeita para acontecer o instante santo. Falei, não, deve estar acontecendo alguma interpretação. Aí Ó, por clareou exemplo, bem. nunca te aproximes do instante santo depois que tiveres tentado, tá? Tentado remover todo o medo e todo o ódio da tua mente. Você vai tentando e você não está usando aquilo que pode ser aquele instrumento, esse instrumento mesmo que ele trouxe para a gente, que é o instante santo. Então a gente vai tentando, tentando, pensando que o instante santo vai acontecer quando eu Per- conseguir reverter isso, tá? E é Perfeito, isso daí, perfeito. é Guim tentando fazer a cabeça da gente. Desconfiei. Nossa, clareou bastante. Eu levei um susto quando eu li, até bateu um medo aqui. E Eu falei, Deus me livre, né? Aí eu então, falei, ó. não, Maria Amélia vai ajudar a clarear. Ai, que bom, amor, que bom. Maravilhoso. Era só esse? Ai, que gratidão, né? Sim. Alguém mais viu alguma coisa ou quer falar alguma coisa sobre isso? Eu queria só acrescentar uma coisa que eu acho que tem a ver, porque se a gente continua lendo esse mesmo parágrafo, dá para entender que, na verdade, pelo que eu entendo, né, quem oferece o perdão e o Espírito Santo o perdão ao instante santo é realmente o Espírito Santo, né? Não sou eu o indivíduo. Isso. Então, ele continua aqui no trecho: nunca tentes não ver a tua culpa antes de pedir ajuda ao Espírito Santo. Essa é a função dele. A tua parte consiste apenas em oferecer a ele um pouco de boa vontade para deixar que ele remova todo o medo e todo o ódio e para seres perdoado. Então, acho que tem até a ver, Maria Amélia, com aquilo que você estava falando no começo sobre o controle, que a gente começa a estudar o curso e quer que tudo seja mil maravilhas e tudo aconteça bem, mas quem faz isso, se é que tem que ser, é o Espírito Santo, né? A nossa pequena função é simplesmente de só entregar e ter essa pequena disponibilidade, né? O resto é com ele, assim. Isso. Ó, aqui tem um detalhezinho aqui, ó. Então, nunca tentes não ver a tua culpa antes de pedir ajuda para o Espírito Santo, né? Foi isso que você leu. E aí tem, Flávio, moçada, né? Aí tem uma coisa assim, é,
Porque essa disponibilidade que a gente tem, que a gente na verdade não tem, né? Que a gente quer o controle mesmo, a gente quer analisar, né? Porque a gente aprendeu isso com o ego, então a gente vai analisando. Mas olha só, dá a impressão, quando ele fala aqui, ó, deixar que o Espírito Santo, ele, né, remova todo medo e todo ódio e para seres perdoado, para seres, né, para a gente ser perdoado. E veja, dá a impressão de que a gente pode pular. A gente sabe que a gente tem raiva e aí a gente pula uma parte e dá para ele, tá? Mas isso não é possível. A gente pode até se enganar por um tempo, né? A gente se engana por um tempo. Mas se eu não entrar em contato com essa dor, porque quando eu estou com raiva, eu tenho dor, não é? Quando eu estou com raiva, eu não estou bem. Então, entrar em contato com isso, saber que eu estou com raiva, admitir que eu tenho isso, né? E aceito, não? Eu admito e aceito que eu tenho isso. Porque a hora que isso acontece, aí sim, eu falo, bom, então tá, aqui sou eu mais o ego, né? Então, agora eu vou pedir uma ajuda mesmo para poder me livrar disso. Não é? Mas esse livramento não pode ser antes de eu entrar em contato. Olhar para isso, saber e assim, né? Por que a gente tem raiva? Ou por que a gente fica com raiva? Por que a gente fica com, né, com ódio ou com tudo? No fim, a gente vai indo, e chega lá no fundo do poço, né? Lá como chama? Na raiz do poço mesmo, como chama? No solo do poço, né? A hora que a gente chega lá, é porque eu me identifico com esse serzinho. Mas antes disso, antes de eu lembrar disso, eu vou lembrando de muitas coisas, né? Olha, eu fiquei com raiva porque alguém não fez aquilo que eu achava que tinha que ser feito, ou fez alguma coisa que eu não queria que fizesse, né? Então eu fico decepcionada. Aí eu fico com raiva, porque aí eu queria de uma forma. E ó, gente, nós vamos aproveitar que a gente está falando nisso e vamos lembrar que se a gente fica com uma expectativa uma expectativa que o Espírito Santo pinte todas as nossas paredes de cor de rosa ou de azul claro, tá? Isso também vai acontecer com ele, porque ele não pode fazer aquilo que a gente não entrega para ele, tá? Ele não pode fazer. Então eu queria muito que alguma coisa acontecesse de tal forma. Isso não acontece? Aí eu fico com raiva dele. Mas isso é herege, né? Então eu não vou falar nem para mim, tá? Porque vai que ele resolva se vingar. Então, mas eu tô com raiva dele, eu tô com raiva do Jesus ou do Espírito Santo, porque as coisas não aconteceram como eu achava que tinham que acontecer. E eu pedi, eu falei, sabe, implorei, né, e tal. Então, vejam, a gente vai olhando para isso, a gente vai aceitando toda essa teoria do curso e a gente vai vendo, vai se desligando aos poucos, bem aos poucos, da necessidade que a gente tem de que as coisas aconteçam de uma forma ou de outra, tá? Que aconteçam do jeito que eu acho que tinham que acontecer, tá bom? E isso vai deixando que a gente cada vez mais em paz, sabendo que todas as coisas que a gente fez aqui, né, junto com o ego, porque a gente fez no passado, porque a gente está vivendo a projeção de uma diminuta e louca ideia, não é? A projeção da ideia da ideia de separação. Então aí a gente se acalma e vê que o Espírito Santo pode dar um propósito para essa outra coisa. Lindinalva, está desmutada? Gostaria de falar alguma coisa? Ah, não. Aqui, não sei. Some a janelinha, então eu não sei direito. Se elas mudam de lugar, eu não sei mais. Mas é que, assim, quem tiver desmutado, se quiser falar alguma coisa, por favor, a gente vai falando, tá? E que mais? Vamos ver, se não é nesse parágrafo, eu não me lembro mais. Assim, ó, uma das meninas que estava lá que pediu para mim, né, para a gente conversar sobre isso, é assim, ó, aqui, a última linha do primeiro parágrafo aqui no capítulo 18, tá? Da parte 5. Ele fala assim, ó, não se encarrega de não pense que você sabe o que você está fazendo é certo ou errado, se você está indo bem ou se você está indo mal.
tá? Só pensa numa coisa. Você não pode distinguir entre progresso e retrocesso. Alguns dos teus maiores progressos julgaste como fracasso, e alguns dos piores retrocessos avaliaste como sucesso. Então, do jeito que, né, do jeito que as meninas pediram para eu explicar, o que acontece aqui é o seguinte: às vezes a gente está muito mal e a gente realmente pensa que a gente está voltando, sabe? Que a gente está em retrocesso mesmo, né? Em relação ao curso, em relação a esse aprendizado. Mentira! Muitas vezes a gente está tendo a coragem de entrar em contato com uma coisa que é terrível para a gente. Tá? E muitas vezes a gente está toda alegrinha, achando que já está tudo ok, né? Está tudo certinho e tal, e a gente, na verdade, está camuflando alguma coisa. Como é que a gente vai distinguindo, né? Uma dica de quando a gente vai distinguindo essas camuflagens é quando a gente está se sentindo melhor do que alguém, né? Melhor numa situação do que alguém e tal. Isso é uma parte muito, muito interessante, bem camuflada mesmo, né? E a gente vai se sentindo bem diferente das outras pessoas, e então aí, a gente está pensando que a gente está muito melhor, né? Ou então espiritualmente bem avançado, mais do que os outros, né? Mais do que os outros, e aí a gente dança, tá? É até por isso que eu vivo repetindo, olha, sabe? É muito triste para uma pessoa que se sente guru, eu não estou falando dos verdadeiros gurus, né? Mas de uma pessoa que se sente guru e essa pessoa, porque é assim, ó, um guru seria diferente, não é? Ele é diferente dos demais. Só que quando a gente se vê diferente dos demais, a gente acaba tendo uns pontos de medo, não é, na mente. Só que a gente não percebe, tá? Então, ó, é muito triste para essa pessoa, tá bom? Nem é para os seguidores dela, não é tão difícil, mas para ela, que se sente diferente dos demais, é muito triste, né? É muito triste, porque ela vai cair no medo, ok? O que mais, gente, que a gente ficou de ver aqui? Deixa eu ver. Alguém lembra de algum pedaço? Ó, voltei aqui para o capítulo 12, porque eu não me lembro nem o que elas falaram aqui, peraí. Aqui, esse parágrafo é grandão e é muito legal. Em algum lugar, que eu também não me lembro onde, ele fala que o que é o perdão? Né? O perdão é uma memória seletiva. Então, a gente sempre vai falar, a gente vai só lembrar dos pensamentos amorosos que a gente deu para alguém e dos pensamentos amorosos que esse alguém que a gente tem que perdoar deu para a gente. O resto a gente vai esquecer. Super fácil, né? Mas não é nada fácil, certo? Então, vejam, aqui ele está falando, ó, mas você vai aprendendo. Ele falou, você vai aprendendo, ó, tendo... onde está mesmo? Considerem então... ele vai falando que assim, se a gente se mantiver na lembrança, né, dentro da lembrança de que nós só somos capazes de duas emoções, ou amor ou medo, tá? A gente vai começar a aceitar a interpretação do Espírito Santo para todos os ataques das pessoas, das outras pessoas, como sendo um pedido de amor, como sendo uma expressão de medo e um pedido de amor. O que faz isso com a gente? Faz a gente aceitar que quando a gente ataca, e a gente ainda vai atacar, porque a gente se vê diferente das outras pessoas, mas quando a gente ataca, a gente também vai reconhecer esse pedido de amor na gente. Ok? Então, esse trecho é muito legal, é muito bonitinho. Deixa eu ver, Eliane, se está desmutada, você gostaria de falar alguma coisa? Eu não sei. Acho que não. Então, vamos lá. E que mais? O que a gente foi vendo nesse parágrafo aqui? Aí, ó. Então, ele fala assim, ó, você vai vendo, né, que tudo que você vê na outra pessoa,
né? Você vai desmanchando a perseverança do ego, né? Vai desmanchando aquilo que ele fala para você, né? Olha essa pessoa, olha que coisa, olha o que ela fez, etc, etc. E aí ele diz: considere então, aqui é a linha 6, meninas, tá? Considere então o quanto te servirá a interpretação que o Espírito Santo dá aos motivos dos outros, né? Aos motivos de ataque de todo mundo, ok? Tendo te ensinado a só aceitar que os outros, que nos pensamentos amorosos, perdão, gente. Tendo te ensinado a só aceitar. Ixi, aqui tem tá apagado no meu. Nos pensamentos, amorosos e a considerar todas as outras coisas como um pedido de ajuda. Ah, não. Tem um pedacinho apagado aqui. Peraí. Mas, ó, essa linha, o que ele está dizendo? Se a gente vai considerando tudo como um pedido de ajuda, né? Então, você vai na próxima linha ele fala, então, ele te ensinou que o medo em si mesmo é um pedido de ajuda, tá? Qualquer situação em que a gente tenha medo, nós ou as outras pessoas, tudo isso é um pedido de ajuda. E é isso que realmente significa reconhecer o medo. Então, nós podemos até falar, né, de vez em quando, que as pessoas estão com medo quando elas nos atacam, mas a gente ainda tem uma bronquinha, né? E é essa bronquinha que a gente vai ter que olhar, tá? E aí a gente vai chamar de medo, ok? Chamando de medo, o Espírito Santo, a gente abre uma brechinha para que ele interprete isso com a gente. Para a gente, né? Não com a gente, mas para nós. Ele realmente interpreta dessa forma. E o que também é o que eu acho que é sempre bom a gente reforçar, né, com esse tipo de raciocínio, é que assim, ó, às vezes parece que se a gente fizer isso, se a gente só achar que tudo é medo, a gente vai cruzar os braços e vai deixar as coisas acontecerem aqui no mundo. Vamos lembrar de que vamos nos lembrar, né, de que o curso ele fala só do nível mental, ok? E a gente vai poder fazer todas as coisas normalmente como a gente faz aqui. Se tiver alguma coisa para a gente fazer juridicamente, no nível do comportamento, nós vamos fazer tudo exatamente como a gente está fazendo. Todo esse processo de reconhecimento de que tudo é medo e etc., isso se passa na mente, ok? Isso precisa ficar bem claro para todo mundo, porque também há uma confusão muito grande em relação a, peraí, como é que as pessoas vão atacar e eu não vou fazer nada? O Jesus não está falando para você não fazer nada no comportamento, tá? Se isso for te prejudicar de alguma forma, ok? Mas na sua mente você vai corrigindo isso. E lembrando, né, assim, se a gente está junto com alguém e alguém fez algum ataque e eu estou chamando dele de medo, eu posso dizer também que eu estou fazendo junto com ele. Eu também tenho medo. Eu também, junto com esse alguém, eu fiz essa situação junto, lembra? Senão eu senão não estaria no meu filminho, né? Opa. Claro, Flora, tranquilo, tá? Tranquilo, amor. Obrigada, beijo, tá? Então, vamos lá. Vamos continuar? Não sei se vocês querem, a gente pode continuar depois desse parágrafo, tá bom? Porque eu acho que, se vocês não têm nenhum... Adriana, quer falar alguma coisa? Sim, sim. Eu gostaria de saber, Maria Amélia, como é que fica a questão da culpa embutida quando sabe assim, eu recebi o ataque porque isso é o que tem em mim, isso é projeção minha. Aí, porque é muito difícil, às vezes, a gente entregar o Espírito Santo justamente por causa dessa culpa, porque você disse, você pode pensar, é o medo, mas o medo maior é o meu, porque se eu não tivesse tantos problemas, né, nesse sentido, isso não estaria acontecendo. Então, o que se faz com isso? Essa questão dessa culpa que subjacente, né, como se diz.
Isso, e é uma coisa extremamente importante isso, Adriana, porque quando a gente começa a estudar o curso, que se a gente começa a ver que tudo está na mente, que essa mente é minha e que essas coisas que estão acontecendo, né, é a minha percepção, então assim, ó, o movimento é igual, amor, o movimento é igual. Eu vou, se mesmo que eu tenha projetado, né, alguém, mesmo que eu tenha não, projetamos alguém que vem nos atacar. É por causa dessa culpa que está aqui, tá bom? O que é essa culpa que está aqui? É um medo, tá? É o medo. É sempre esse medo de que a gente traiu Deus e que a gente vai ser punido de alguma maneira. A gente sempre vai cair nisso. Então, o movimento vai ser sempre o mesmo. Se a outra pessoa tem medo, eu também tenho. Se o que eu estou vendo ali é um ataque de alguém, né, uma série de raciocínios tem que passar, uma série de lembranças tem que passar por nós, né? Por exemplo, a gente vai olhar para a pessoa e vai saber, ela não me atacaria se ela estivesse em paz. Vocês concordam, gente? Tá? Porque quem está em paz não tem, nem olha defeito dos outros, problema dos outros, eles nem olham. Mas como existe uma guerra inerente a gente, né? Essa guerra é inerente, assim que a gente pensa que a gente nasceu, por quê? Porque a gente já se sente separada, né? Então já tem essa culpa que é inerente. Então, se eu estou vendo isso na outra pessoa, eu já começo por aí. Eu vou olhar para ela e vou lembrar que ela não está em paz, ela não pode estar em paz, senão ela não me atacava. E aí, depois disso, eu vou vendo. É claro que eu vou vendo que perdão, gente. Eu vou vendo que todos esses ataques, eles fazem parte desse filminho que é a minha vida, tá? E porque elas estão... Só um minutinho, deixa eu só anotar aqui, senão eu não consigo... Aí, desculpa. Tá bom? Senão, aí eu não... tudo isso faz parte do meu, né, do meu arsenal de culpa. Só que, se eu continuar achando que essa culpa ela é alguma coisa diferente de medo, então eu vou me condenar 2 vezes, né? Eu já estou sabendo que aquilo ali é projeção da minha própria culpa, mas que porcaria que eu sou porque eu tenho culpa, entendeu? Aí eu estou me condenando 2 vezes. Se eu olhar com calma, tá? Porque isso é passo a passo. Certo, gente? Não tem como fazer. Isso é passo a passo. A gente vai olhando 1 vez, 2 vezes para a mesma situação, inclusive. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e a gente vai raciocinando o todo. E eu vou tirando da minha mente, como é que falo? Assim, a necessidade de me defender, porque a necessidade de defesa é um ataque, né? Se eu tenho uma necessidade de defesa, eu estou atacando de volta. Será que todo mundo entende por quê? Ou você quer que eu explique também, Adriana? Não, entendi, sim. Ó, você me ataca. Se eu não me sentisse atacável, tá? Eu não precisaria de defesa. Como eu me sinto atacável, então eu ataco de volta, tá? É por isso que as coisas ficam assim, que nem gangorrinha, sabe? Eu te ataco, você me ataca, eu te ataco, você me ataca. E muitas vezes, aliás, na enorme maioria das vezes, a minha defesa pode não ser comportamental, tá? Ela pode ser só na minha mente, pode ser só com as minhas emoções. E eu, inclusive, nego que você, sabe, nunca mais eu vou pensar na Adriana, porque eu não vou pensar mais isso daí, então eu estou me livrando disso, né? E aí a gente cai de novo nisso. E, de repente, eu posso encontrar mais 500 Adrianas por aí, tá bom? Que é Adrianas que me atacam, né? Isso seria, quando você se acha atacável, seria a identificação com o ego, né? Quando você se identifica com o ego, você se sente sempre que vulnerável, né? Sim. Seria nesse sentido. Exatamente. Mas a gente ainda não se identifica, a não ser em alguns momentos, a gente ainda não se identifica com o sistema de pensamento do Espírito Santo, não é? Tá? Sim. Então, por causa disso, a gente pode fazer o quê? A gente vai
aos pouquinhos, né? Desfazendo essa mesma historinha, assim, sabe? Que é a mesma historinha de sempre, né? Por exemplo, às vezes tem uma pessoa que nos ataca há muito tempo. Às vezes tem várias pessoas que nos atacam, ok, que há várias pessoas que nos atacam, diferentes, né, que nos atacam. Gente, eu vou pedir um minutinho só, porque eu vou olhar aqui para o chat, tá bom? Peraí. O ataque é um pedido de amor, as doenças são autoataque. Isso é um pedido de amor a nós mesmos? Quem que falou isso? A Maria. É sempre um pedido de amor para nós mesmos, tá? Não é que a doença é um autoataque, mas ela é um pedido de amor, na verdade, que a gente pensa que a gente não tem e que a gente não tem direito, ok? Então, tudo aqui é assim. As doenças, a gente precisaria de um tempinho maior para conversar, mas é exatamente a mesma coisa, tá? Exatamente. Eu me sinto culpada e de alguma maneira eu me agrido, tá? E essa é um pedido de amor, só que é um pedido de amor para algo para alguém, né? Ou pode ser para as pessoas que estão em volta, ou pode ser mesmo para Deus, para o Espírito Santo, mas porque eu penso que eu não tenho direito a esse amor, por causa da culpa, ok? Aqui tem a Aline. E quando o ataque parte de mim mesma, né? Eu estou gerando um conflito no mundo de formas e não estou conseguindo sair desse medo. Ó, você está perguntando assim, o que fazer nisso, né? Como fazer com isso? É isso, né, Aline? Isso. Aline, aquela hora que você estava desmutada, você queria falar mais alguma coisa? Senão, você pode fazer isso de novo, tá? Pode desmutar e você conversa com a gente aqui. Ó, deixa eu só ver uma coisinha. Então, isso. Ó, então, veja, você já tem isso pronto, porque você já está pensando nisso certinho, ó. Quando você tem desculpa, peraí, deixa eu só voltar ali. É que o Rodrigo está dentro do meu computador, viu, gente? Aí fica mexendo 2 mouses, daí eu não estou dando conta. Peraí, obrigada. Ó, o ataque parte de mim mesma. Eu estou gerando um conflito, né, no mundo da forma e eu não estou conseguindo sair desse medo. Quando a gente consegue pensar nisso, Aline, assim, ó, dessa forma, eu já sei que o conflito está em mim, não é? Eu já sei. Eu posso até, se é um problema específico, se é um problema grande e específico, eu posso dar um tempo para ele e ir resolvendo alguns conflitos menores na minha mente, tá? Eles são menores. Quando você fica totalmente ligada num conflito grande e você já tem esse tipo de pensamento, o ego pode te enrolar. Então, ó, olhe para os conflitos pequenos. O que são os conflitos pequenos, gente? Bem rapidinho. Ó, vou ou não vou na ginástica? Tomo ou não tomo vacina? Faço ou não faço tal coisa? Como ou não como isso? Então, olha para todos esses conflitinhos pequenos que tem na mente, que logo você começa a entender os conflitos maiores e aceitar no sentido, né? No sentido de poder entregá-los para o Espírito Santo. Tá bom? Não invoca nesse daí que você já diagnosticou que é uma projeção da sua mente, porque senão você vai ficar paradinha ali, ok? Ó, qualquer coisa você volta a falar de novo. Então, Olívia, quando você tem uma decisão importante para tomar e fica paralisada de medo e não sabe qual a direção, isso também é um ataque? Você pode chamar de ataque, você pode até chamar de ataque, se você tem que tomar uma decisão certa, sabe? Como se você tomasse a decisão errada, você fosse uma porcaria e fosse merecer uma punição, tá? Vamos lembrar de uma coisa importantinha nesse momento, olha, as decisões que a gente toma aqui, elas são importantes porque a gente pensa assim, que se a gente tomar uma decisão errada, a gente vai sofrer muito. Só que a gente esquece que a gente toma muita decisão errada.
quando a gente toma alguma decisão errada, né, você é igualzinho a tudo, sabe? Eu posso olhar junto com o Espírito Santo e aceitar o que ele pensa sobre isso. Veja, a gente não estava falando agora, né? Agora, olhando aquele parágrafo lá, dizendo que de vez em quando a gente pensa que a gente está progredindo um monte e é mentira, a gente está parado ou está regredindo. E quando, de vez em quando a gente toma uma decisão errada e a gente fala, olha, então tá, agora eu assumo o meu erro e vou assumir que eu estou sentindo isso, aquilo outro, isso pode ser considerado até um progresso muito grande, né? Passos gigantescos dentro do processo da gente, tá bom? Eu estou falando, assim, ó, isso é figurativo, tá? Mas pode ser realmente progressos grandes se eu entro em contato com a minha dor e olho para ela efetivamente e falo, olha, estou sentindo isso, não estou feliz por causa disso, estou arrependida, né? Estou arrependida de alguma coisa que eu fiz, eu deixei de fazer, tá? Tudo isso, se a gente não esconde da gente, não era nesse trechinho aqui que eu tinha que eu queria falar outras coisas para vocês, mas é muito importante que a gente saiba. Quando a gente não esconde da gente, automaticamente a gente não está escondendo do Espírito Santo, tá? E é isso que ele precisa. Ele precisa que a gente não esconda dele. Todo mundo já leu em alguma parte desse livro, né? Como é que ele fala? Pensamentos privados, né? A gente quer esconder alguma coisa, tá bom? Mas não adianta, porque vai acontecer, o pensamento está ali, tá? E quando a gente não esconde da gente, a gente não esconde dele. E aí, então, a gente pode ouvir ou ter uma pequena disponibilidade para ouvi-lo. Ok? Maria Amélia? Oi, bem. Fala, Laura. Oi. Quando a gente não esconde, a gente identifica a emoção, né? A gente... estou sentindo, que é uma das grandes dificuldades, né? Assumir que você está sentindo inveja, assumir que você está sentindo raiva. Mas quando a gente identifica, então, essa... estou sentindo mesmo medo, estou sentindo isso. Faz parte do processo também de treinamento que a gente está treinando, né? Somos estudantes e estamos treinando. Todos estudantes. Faz parte também do nosso treinamento, naquele momento, se eu não já me identifiquei, pronto, agora é o meu momento, assim, agora eu vou buscar estar em paz. Então, eu vou pegar esse pensamento e agora eu vou tentar sair dele para buscar a ajuda do Espírito Santo para estar em paz. Não funciona ou funciona, ajuda? Funciona. Não vai funcionar, né? Não vai funcionar, porque aí, olha só, né? Se eu, por exemplo, né? Nossa, estudo esse curso há 23 anos, né? Aí, de repente, acontece alguma coisa e eu fico com ódio. Deus do céu, a palavra é muito forte, eu tô com ódio. Aí eu falo, ai, não posso sentir isso, não, porque isso daí não é possível, né? Você tem todo esse tempo de treino, como é que você vai fazer? Aí, se eu não disser para mim, minha filha, você está com ódio, tá bom? E aceitar, por que que eu posso aceitar, né, que eu tô com ódio? E por que que eu não preciso me livrar desse ódio? Eu aceito que eu tô com ele e deixo ele aí nesse sentido, eu não tenho que lutar contra, tá? Por quê? Porque se eu tenho, primeiro, isso faz parte do ser humano, todo mundo sente tudo, tá? Segundo, assim que eu aceito que eu também tenho, eu começo a respeitar ou começo a não julgar outras pessoas que sentem a mesma coisa, certo? Depois disso, aceitando que eu tenho isso, né? Eu estou repartindo, eu estou oferecendo para o Espírito Santo neste momento, né, para que ele cuide de mim. E ele vai cuidar de mim usando essa matéria-prima, tá? Ele vai usar essa matéria-prima para cuidar de mim, que é o ódio, tá bom? Então, eu começo a olhar para o ódio desmanchando tudo aquilo que eu pensava dele, ok? Eu começo a desmanchar tudo aquilo aquele medo tremendo de eu ser o ódio, por exemplo, né? Que nem a gente já falou da inveja aqui.
A pessoa tem muito medo de falar, né? Olha, eu tenho inveja porque, na verdade, a gente aprendeu que quem tem inveja é invejoso, né? Aí, a gente não é invejosa, a gente tem inveja, a gente não é odienta, a gente tem ódio. Por quê? Porque todas as emoções fazem parte dessa coisa, né? Chamada ser humano, que a gente chama de ser humano, e todo mundo tem. Então, tudo isso faz parte. Lutar para não ter alguma coisa, lutar para não sentir, é a mesma coisa que reforçá-la, tá? É a mesma coisa que eu vou reforçar. Então, é assim, eu olho para isso, aceito o que eu tenho e falo, então deixa aí, tá? Eu não tenho como falar isso para vocês, gente, mas esse tipo de aceitação que na verdade traz uma experiência. Ela não é uma experiência, ela não é posta em palavras, mas ela é uma experiência muito, muito legal. Porque a hora que você aceita e isso já não tem o peso que você estava dando, simplesmente some. Né? Eu não tenho como passar, nem eu, nem quem já viveu isso, né? Não tem como passar para alguém o que acontece. Mas é literalmente assim, some. Mas enquanto eu estou sentindo, eu faço o mesmo exercício, sabe? Faço o mesmo exercício. Ainda tem? Então tá bom, faço o mesmo exercício. Começo a perceber o quanto o ego quer justificar, né? Essa emoção feiuda, né? Que está me deixando pior. Ah, e outra coisa também, por que eu posso sentir isso? Porque o Cristo que eu sou não é abalado pelo ódio que eu estou sentindo, tá? Oi, Marcelo. Oi, Tudo bem? tudo bom? Diz, Tá amor. me ouvindo? Tá sumido. Só que eu não tô te Tô. ouvindo. Consegue me ouvir? Agora sim. Vocês estão ouvindo? Marcelo, tá. Diz, amor. Então, eu queria dar um pitaco rapidinho aqui, Por favor. porque eu observo que é sempre recorrente essa questão, né? Porque todo mundo quer ter um pouco de paz, de alívio nas relações, né? A gente fica todo o tempo sofrendo por conta desse ciclo de defesa e ataque constantemente, né? Eu mesmo também me integro perfeitamente nisso e a gente cansa, fica exaurido, né? E assim, uma coisa assim a salientar é que às vezes a gente coloca, eu acho que pode ser um facilitador, para mim funciona como um facilitador, porque às vezes a gente joga a coisa muito no transcendente, assim, o Espírito Santo e o ego. E, na verdade, assim, o curso ele usa dessas ferramentas duais para facilitar nosso entendimento, mas tanto o ego quanto o Espírito Santo faz parte da mente que sou eu, né? É um estado, eu sou mente, puramente, e essas duas esferas estão transitando. O Espírito Santo, a parte que ainda pensa como meu criador, com a minha fonte, e o ego, a parte que pensa separado de tudo, né? Não só da fonte, mas eu, de você. Então, quando eu falo, né, que é aquela questão que as pessoas falam às vezes, o ego fez isso, o ego é ela, né? O ego somos nós, né? O ego é o Marcelo e a gente já está terceirizando o ego. E a mesma coisa acontece com o Espírito Santo. Antigamente, eu chegava muito e dizia, Espírito Santo, me ajuda a perdoar isso. Espírito Santo, cadê você? Eu não tenho o dia todo. E não acontecia nada, e eu ficava puto. Porque, na verdade, o Espírito Santo sou eu, né? Então, essa própria entrega, ela já é a entrega ao Espírito Santo, né? É como o pessoal do outro grupo falou que às vezes tem gente, às vezes você faz o Espírito Santo de despachante, né? E aí o despachante geralmente você entrega, dá logo todo o recado do que o despachante vai fazer, faz isso, leva isso, e a gente quer dar até a forma como o Espírito Santo vai criar, querer resolver, que na verdade quem quer resolver é o ego, que está todo o tempo querendo resolver. Mas aí um ponto que eu acho interessante salientar é assim, algo acontece, eu sei que eu tenho ressonância com isso,
Eu também não posso me culpar por isso, porque eu tenho que entender que há todo um conglomerado, são várias mentes, né? E a partir do momento da separação foi traçado um roteiro, né? Pelo qual eu não tenho essa liberdade de controle sobre esse roteiro, né? Eu estou imerso nele, cabe a mim perdoar todo o tempo, perdoar, 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 que é o ver o quê? Não é dar um extrato de bem-aventurança, mas de desconsiderar. Você falou muito hoje, e eu percebi que praticamente tu quis sair, mas não saiu da tua boca, que era que o Espírito Santo olha para a devastação, não é isso? Mas não reconhece ela como real, né? Então, o grande lance é olhar para essa devastação e saber que ela não é real. É o desafio da gente todo momento, né? Mas você olhar, eu também já tentei perdoar sem olhar. E aí ficou atrás aquela coisa cutucando, né? Mas essa pessoa é uma desgraçada e tal, e a raiva ficando lá forte. Então, tem que ter muita transparência, muito olhar meditativo sobre nossos ódios, nossa raiva, e a partir disso, pedir a ajuda do Espírito Santo, mas não imaginar que ele é uma coisa longe, que vai vir cavalgando trazer a solução, né? Mas saber que começa de um estado de aceitação. Pronto. Não, mas é isso mesmo, é ótimo. Mas, ó, deixa eu defender o Jesus aqui, vai. Ele pôs essa estratégia, tá? Ele pôs essa estratégia para a gente terceirizar o ego, porque daí a gente vai se desidentificando, né? E ele pôs a estratégia de terceirizar o Espírito Santo, porque, peraí, a gente com tanto defeitinho assim, se acha que eu vou achar que eu sou igual a ele, né? Então, é por isso que ele pôs, é uma estratégia, mas aí é isso mesmo que o Marcelo falou, tanto o ego quanto o Espírito Santo sou eu. Mas a gente pode falar assim, ó, eu fui o ego que fez, porque, mas eu nunca vou sair disso, ó. Eu, de mãozinhas dadas com o ego, entendeu? Fiz isso, tá? Então, assim, a minha identificação, a minha escolha, né? Minha escolha pelo ego. Aí depois eu largo a mão do ego e eu pego a mão do Espírito Santo, né? Aí eu pego a mão do Espírito Santo e aí eu faço de outra forma, o mesmo trajeto. Aí, quando eu já olhei para toda a devastação, já sofri, me descabelei, etc., porque isso pode realmente acontecer, enquanto a gente está aqui, aí a gente vai subindo os degrauzinhos, vai chegar uma hora em que a gente vai fazer exatamente isso, né? Assim, super facinho, igual o Marcelo falou. Olhei para a devastação e não dei realidade a ela. Pronto, acabou, né? Agora eu já estou identificada com o Espírito Santo. Tá bom? Mas a gente ainda tem aqui, e é isso mesmo, e a gente tem esses relacionamentos, e a gente vai lembrar que as dificuldades ainda vão acontecer, né? E a gente ainda vai olhar e dar realidade à devastação. Oi, bem, desculpa. Não, e você, dos nossos últimos 2 encontros, você colocou que é importante a gente ver que isso que está acontecendo não é kármico, né? Não é karma, porque só karma é ação e só existe uma ação verdadeira que é criada no céu, não é? Então, isso, na verdade, é aquele mundo sem sentido, não é isso? Exatamente, exatamente, tá? E aí, então, a gente vai fazendo... E assim, esse o sem sentido individual, ele vai ficando cada vez mais palpável para a gente, né? Nós não vamos ficar tão ligados mais a ficar comparando a nossa historinha com a outra historinha, né? Ou como eu faço com a outra, que a pessoa outra faz, com não sei o quê. Então, aí a gente vai lembrar que é tudo um todo, né? E que as nossas historinhas particulares, elas vão, por exemplo, a cada perdãozinho que a gente faz, né, na nossa historinha particular, ela vai ajudando a todos, porque a mente é una, né? Porque as coisas, porque a gente vai e aquilo que o outro faz também, né? O outro faz me ajuda, entende? Tem até uma coisinha, ó, a última coisinha, porque o nosso tempinho já acabou, mas é uma sacanagem, uma sacanagemzinha lá no livro texto que o Jesus tem, que é muito legal. Ele fala assim, olha, todos os pensamentos que o seu irmão, todos os pensamentos amorosos que o seu irmão dá, que ele tem, todos eles são para você.
né? Não era melhor você agradecer o seu irmão? Aí a gente vai pensando, mas para um pouco. Todos os pensamentos amorosos dos meus irmãos de todo o planeta, então qualquer um que tenha um pensamento amorosinho foi para mim. Então eu devia passar 100% do tempo em gratidão, não é? É uma sacanagemzinha muito legal essa, porque daí a gente vai pensando, é mesmo, né? Então deve ter algum russo, japonês, americano, sei lá o quê, com algum pensamento amoroso nesse momento. Ah, eu acho que eu posso agradecer a ele. E essa é uma distração no sentido de que aí a gente fica um pouquinho mais centrado, né, em relação a sair um pouco do julgamento do ego, né? A gente vai saindo aos poucos, e aí a gente vai experimentando um pouquinho mais de paz, e a gente vai agradecendo um pouquinho mais, e a gente fica mais em paz, e a gente agradece mais, e a gente vai lembrando, né, que a gente pode ficar mais assim, tá bom?